Classificação das cadeias carbônicas, parte 1. Nós podemos classificar uma cadeia carbônica quanto ao carbono. Chamamos de carbono primário P, aquele que liga-se a um ou a nenhum carbono. Carbono secundário, vamos representar pela letra S, liga-se a 2 carbonos. Carbono terciário, vamos representar pela letra T, liga-se a 3 carbonos. E o carbono quaternário é aquele que liga-se a 4 outros átomos de carbono. Por exemplo, se eu tenho uma fórmula estrutural, uma cadeia carbônica, né? Quando nós apresentamos a cadeia carbônica com as suas ligações químicas, nós chamamos essa fórmula de fórmula estrutural. Então vejam, aqui eu coloquei os carbonos dessa cadeia carbônica, né? Apresentei uma cadeia carbônica hipotética. Essa cadeia pode existir, pode não existir, tá certo? Mas eu obedeci às regrinhas lá do Kekulé, conservando as valências de cada elemento químico. Então veja, aqui por exemplo o carbono faz uma ligação, então eu completei com 3 hidrogênios, né? Para o carbono completar as 4 ligações, ele necessita de 3 hidrogênios. Aqui olha, o carbono faz 2 ligações, eu coloquei 2 hidrogênios, e assim sucessivamente. Repare, aqui ó, o carbono faz uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Então, como eu tenho 3 ligações, eu necessito de um hidrogênio só. Como aqui o carbono já faz 4 ligações com carbonos, então eu não coloco nenhum hidrogênio. O nitrogênio faz 3 ligações, eu fiz uma ligação com o carbono, coloquei 2 hidrogênios. O oxigênio faz 2 ligações, essas ligações podem ser dupla ou podem ser simples. Então eu tenho uma cadeia carbônica hipotética. Agora, como classificar os carbonos dessa cadeia? Então veja bem, ó, quando o carbono liga-se a um carbono só, ele é primário. Então eu tenho, ó, esse carbono é primário, 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 primário. Tá vendo esse carbono aqui, ó? Aqui é o oxigênio. Então ele liga-se a um carbono só. Repare que, independentemente da ligação ser simples, dupla ou tripla, quando o carbono aqui, ó, ele liga por tripla ligação, mas ele está ligado a um carbono só, então esse carbono é primário, porque aqui é oxigênio. Tá vendo esse outro carbono aqui, ó? Aqui é oxigênio, aqui é carbono. Então ele também é um carbono primário, né? Então, esse carbono aqui, ele está ligado a 3 átomos de carbono. Repare que aqui eu tenho simples, aqui eu tenho dupla, aqui eu tenho simples. Como ele está ligado a 3 carbonos, né? Ele é terciário, ó, carbono terciário liga-se a 3 carbonos. Você não vai levar em consideração nessa classificação se a ligação é simples, dupla ou tripla. O que importa é a quantos átomos de carbono ele está ligado, né? Ó, esses carbonos aqui estão ligados a 2 carbonos, então eles são secundários. Já esse está ligado a 3 carbonos, então ele é terciário. Entendeu? Então nós temos carbonos primários, secundários, terciários ou quaternários. Muito bem. Então aqui, ó, fazendo a contagem, eu contei 7 carbonos primários, 9 carbonos secundários, 3 carbonos terciários, ó, 1, 2, 3, e apenas um carbono quaternário. Só tem um carbono ligado a 4 átomos de carbono. Então ele é quaternário. Eu posso escrever, a partir de uma fórmula estrutural, eu posso escrever uma fórmula molecular. A fórmula molecular é uma fórmula onde você mostra
os átomos que constituem a molécula. Reparem que essa molécula aqui, hipotética, ela tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quantos carbonos? 20. Então, se você contar, você vai perceber que tem 20 carbonos. Nós chamamos esse número 20 de índice ou atomicidade, né? O 27, o 2. Quantos hidrogênios? 27. Então, você conta nessa fórmula estrutural 27 hidrogênios. 2 oxigênios e 1 nitrogênio apenas. Quando a atomicidade for 1, não necessita escrever. Você só escreve o símbolo do elemento químico e não precisa colocar o índice ou atomicidade 1. Então vejam, quando você mostra quais são os elementos que formam uma fórmula estrutural, uma cadeia carbônica, e quantos átomos de cada elemento existe nessa cadeia carbônica, o nome que nós damos é fórmula molecular, né? E quando você tem essa fórmula expandida, onde você mostra todos os átomos e as suas ligações, nós chamamos de fórmula estrutural.